Aliás, você nesse final de semana também escreveu, né, Josias, uma coluna falando que ele agora é um traidor da pátria remunerado, né? A gente estava acompanhando, ele tinha pedido uma licença do mandato dele, no entanto, venceu essa licença e ele não renunciou ao cargo, como alguns esperavam que ele fizesse. E mais do que isso, ele disse, inclusive, ontem, que não vai renunciar ao cargo, né? Ele negou que vai renunciar ao cargo, apesar de estar 4 meses nos Estados Unidos. A licença parlamentar terminou nesse domingo, foram 122 dias de licença das atividades em Brasília. E na transmissão que ele fez ontem, ele afirmou que pretende seguir como deputado nos próximos meses. Aí ele falou, se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato pelo menos aí até os próximos 3 meses. Só que acontece o seguinte, a partir de hoje, as faltas não justificadas começam a ser contadas. E caso ultrapassem 1/3 das sessões ordinárias, ele pode ter o mandato cassado. No entanto, ele pode participar aí dessas votações virtuais que também acontecem no Congresso, né? Vamos ouvir o que ele disse ontem ao dizer que não vai renunciar mais ao mandato. De cara, adianto para vocês, eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia, tá? Então, se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato, pelo menos aí, até os próximos 3 meses. Por que, hein, Josias? Ele aí não renuncia e porque ele pretende continuar atuando como deputado, vai esticar a corda até onde ele conseguir. É uma vigarice, para ser bem claro, essa fala do Eduardo Bolsonaro, de que não vai renunciar, é uma vigarice porque ele vai receber dinheiro do contribuinte sem trabalhar. A vigarice fica mais evidente porque ele vai, na prática, conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos, mantém a sua articulação conspiratória. Então, a licença dele venceu neste domingo, e a partir desta segunda-feira ele já volta a receber salário mensal de R$ 46.300, e se nada for feito, ele será remunerado na prática, remunerado pela pátria, para trair a mesma pátria em tempo integral nos Estados Unidos. O medo de prisão é o que impede ele de voltar para o Brasil. E aí ele diz, não vou renunciar. Deveria renunciar, porque se não tem condições de exercer o mandato, ou se não quer exercer o mandato, deveria renunciar. Pela lógica, porque há um artigo no regimento interno da Câmara que diz que é a obrigação de todo parlamentar promover a defesa do interesse público, da soberania nacional. O Eduardo Bolsonaro está fazendo exatamente o oposto nos Estados Unidos. Ele não está lá defendendo o interesse público, está defendendo o interesse pessoal e do papai. Deseja a anistia do Congresso ou o arquivamento do processo que corre contra ele no Supremo, está conspirando contra a soberania ao invés de defendê-la. Então, a lógica recomendaria à Câmara que cassasse o mandato do Eduardo Bolsonaro, mas a Câmara não é uma casa lógica, como sabemos, né? Excluir dessa de cassação e diante da indisposição do Eduardo Bolsonaro de renunciar, tem 2 propostas correndo lá na Câmara que mostram que falta lógica à casa. Numa das propostas, tem um deputado, Evair Melo, que está sugerindo que esse traidor do Brasil passe lá dos Estados Unidos, à distância, votando remotamente. Veja que absurdo seria isso, né? E a outra proposta do deputado Sóstenes Cavalcante sugere que o regimento seja alterado para que ele possa tirar o Eduardo Bolsonaro uma nova licença por mais 120 dias. Né? Então, se você considera as circunstâncias, na prática a Câmara está se associando ao Eduardo Bolsonaro no desrespeito com que ele trata o Brasil. Então, hoje nós temos mantidos o mandato e o salário, nós temos um conspirador que está sendo financiado pelo contribuinte brasileiro. Então, esse contribuinte é tratado como um idiota involuntário, que está pagando o salário de um deputado para ficar conspirando contra o país, contra o interesse nacional, para obter lá uma sanção tarifária que ameaça empresas e empregos no Brasil. Isso não tem a menor lógica, Fabíola, mas estamos diante dessa situação. O deus do bolsonarismo virou o imperador laranja, lá o Trump. A pátria se deslocou
para o norte e a família Bolsonaro é a única que importa. Virou aí uma célula mártir de uma conspiração antipatriótica e o Eduardo Bolsonaro é o condutor dessa conspiração, escolheu lá os Estados Unidos como a sua terra natal ou mortal.